Muito bem, senhoras e senhores, nosso encontro de número 23, nosso penúltimo encontro, nossa penúltima mentoria aqui dessa turma 2 do Prospere. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu separei algo realmente especial, algo muito denso para a gente discutir. E o mais curioso de tudo é que eu tenho estudado isso de um tempo para cá, e mais do que estudar e tentar colocar em prática, de respeito a hábito, é óbvio, eu tenho entendido que as pessoas mais prósperas que a gente conhece pessoalmente e que a gente não conhece pessoalmente, mas conhece as suas histórias, eles levam isso muito a sério. Eles, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, eles dominam isso. E isso faz com que eles prosperem de maneira surreal, de maneira sobrenatural, de maneira assustadora. E tenham uma vida de extrema prosperidade e abundância. Meus queridos, eu estou falando sobre cocriação. Cocriação é algo que transforma a sua realidade, não importa o estado que ela esteja hoje. Inclusive, ela pode estar muito bem, obrigado, e você pode tornar ela 10, 20, 100 vezes melhor. Ok? Antes de mais nada, antes de pensar em cocriação, eu anotei bastante coisas aqui hoje para falar para vocês. Eu não quero perder nenhuma vírgula. Mas a questão é que antes de falar em cocriação, a gente tem que falar em abundância. Quando a gente fala em abundância, a gente tem que educar o nosso cérebro para que ele se acostume com a abundância. Talvez, por informações de quando a gente era criança, a gente não consegue dominar esse tipo de educação. E então, a gente tem que entender que a abundância ela foi feita para nós, seres humanos. E que algumas pessoas têm profunda abundância em tudo que fazem na sua vida. Tudo dá certo. Tudo acontece de maneira 10, 20, 100 vezes melhor e maior do que com a maioria das pessoas. Por quê? Porque primeiro eles aceitam a abundância em suas vidas. E aí entra a cocriação. Quando você aceita a abundância sem preguiça, você consegue começar a pensar na tal da cocriação. Então, o mundo que você vive hoje não é a realidade. Eu estou anotando estou lendo as anotações que eu fiz aqui, depois de estudar um pouquinho nos últimos dias para passar aqui para vocês. O mundo que você vive hoje não é a realidade. É a consequência direta dos nossos pensamentos e do mundo que criamos a cada segundo. Pega essa informação para você com muita importância. O mundo que a gente vive é, na verdade, a consequência direta dos nossos pensamentos e do mundo que criamos a cada segundo. Tem pessoas que criam um mundo muito mais próspero e abundante, com muito mais recursos, e são muito mais ricas que a gente. E tem pessoas que criam um mundo extremamente escasso, limitado, onde não conquistam nada, onde só pensam em negatividade, onde só colocam em prática mental a doença, onde só colocam em prática mental o choro, o sofrimento, a possibilidade de dar errado. E tem pessoas que a cada mês prosperam mais e mais e mais. A realidade geral é para todo mundo, ou seja, as condições gerais são para todo mundo. Jim Rohn dizia o seguinte: o vento é para todos. O que faz você chegar primeiro ou em segundo ou em terceiro é a posição das velas do seu barco. As condições são para todos. O que faz você triunfar ou viver ladeira abaixo é a maneira como você cria a sua realidade na sua mente e faz com que aquilo se materialize. Faz com que aquilo se materialize. Portanto, tudo que você pensa é aceito como desejo e intenção. Reclamação é um tipo de realidade que você cria. Que a gente, quando eu digo você, eu digo todos nós, já te falei, né? Gratidão cria outro tipo de realidade. E tanto uma reclamação, uma preocupação, quanto uma gratidão é uma escolha que a gente faz. Ô Jafferton, você não entendeu, eu tô com gente me cobrando. Jafferton, é que você não vive na minha pele. Eu tô com salários atrasados. Eu tô com pessoas que precisam me pagar e não me pagam. Entenda uma coisa. Uma vez que você se concentra, repito, eu tenho o hábito de falar você, mas eu tô me incluindo nisso, é óbvio. Mas sempre que a gente se concentra naquilo que tem acontecido, que tem nos atrasado, tem nos chateado, a gente simplesmente está autorizando criar mais essa realidade. Esse é o cerne, a raiz da cocriação. Tudo que você pensa, você cria. E não é no sentido figurado. Sempre que você agradece, agradece e agradece. Eu quero dar um exemplo claro para vocês e muito recente. Sempre que você agradece, 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 inclusive por coisas que você nem imagina que vão acontecer, mas que você já agradece sentindo como se já fosse verdade, você cria aquela realidade na sua vida. Você atrai as situações que fomentam a realidade física
daquilo na sua vida. Gente, isso não isso é física quântica pura, entendeu? Isso é ciência. Falei que eu ia dar um exemplo para vocês. Recentemente eu estava na casa de um casal de amigos em Rio Preto. Eles estão reformando a casa deles. E aí chegou tem um pessoal que ia colocar os pisos novos ao redor da casa. E esse pessoal começou a errar. Colocar piso errado, colocar no lugar errado, quebrar piso. E então, esse casal começou a entender que olha, eu não quero esse tipo de profissional aqui, porque eu vou ter que ficar conferindo todo o trabalho dele e vai ter que fazer um retrabalho e já vai atrasar ainda mais a minha obra, e eu não quero isso. Aconteceu que eles formataram de maneira tão forte essa questão assim, essa pessoa eu quero longe daqui, porque ela não combina com a minha casa, com a nossa forma de pensar, que o profissional lá dos pisos abandonou a obra. Abandonou, simplesmente não voltou mais. E então, o cara que foi o empreiteiro da obra convocou um casal para ir lá colocar os pisos. E esse casal chegou para colocar os pisos, e esse casal amigo nosso, dono da casa, começou a contar para mim semana passada: você não tem noção de como eles são. Eles chegam cantando, ficam falando um que ama o outro o dia inteiro, são casados, óbvio. Eles sorriem, agradecem o tempo todo. E o cara do casal não se conteve e foi perguntar para eles: cara, desculpa, mas você é muito diferente dos profissionais pedreiros, os caras que assentam piso, a galera que costuma fazer obra. Vocês são alegres, a energia de vocês é muito boa, dá vontade de ter vocês aqui direto. Aí o cara falou para eles assim: até poucas semanas atrás eu não era assim, poucos meses atrás eu não era assim. Eu era exatamente desse jeito que você está acostumado. Eu era o cara que reclamava, a minha esposa só ficava vendo onde eu tinha feito de errado, eu ficava reclamando com ela, porque ela ficava fiscalizando meu trabalho. Até que a gente leu um livro que ajudava eles a co-criarem alguma coisa, e eles começaram a treinar aquilo ali, treinar a gratidão, treinar o amor, treinar o perdão, e começaram a atrair simplesmente toda a realidade que eles queriam. Para vocês terem uma noção, eles ganhavam, antes de treinar a cocriação, eles ganhavam R$3.000 por mês. R$3.000 por mês. Depois que eles começaram a treinar a cocriação, eles começaram a criar uma realidade onde eles ganhariam R$30.000 por mês. E eles ganham 30 mil para mais, todos os meses. Então, ele até deu um exemplo clássico. Ele falou assim: hoje de manhã eu acordei cocriando uma realidade de R$12.000. R$12.000. E eu vim trabalhar cocriando a minha realidade de R$12.000. Nós estamos chegando aí ao final de um dia e eu já recebi pedidos de orçamento que já ultrapassaram os R$12.000 que a gente está fechando. Então, a cocriação é muito séria. A cocriação, ela traz a sugestão do equilíbrio. Talvez essa seja a principal raiz da cocriação, o equilíbrio. Porque quem cocria domina, quem cocria governa. Anota isso para você: quem cocria domina, quem cocria governa sobre qualquer situação ruim. Jafferton, e quanto à morte? A morte é a única certeza da vida, você não tem o que fazer em relação a ela. Você não tem como governar a morte, entendeu? Porque ela é a única coisa que é certeza absoluta que você vai viver enquanto está passando por essa geração, por essa existência. Correto? Continuando aqui, eu estou falando muito rápido, gente? Vocês me falam aí, por favor, se está dando para entender, beleza? Tá legal, não tá? Só me fala aí, beleza, valeu, João. Então é o seguinte, continuando aqui, eu dizia que tudo cria realidade a todo momento. Reclamação cria um tipo de realidade. Gratidão cria outro tipo de realidade. E tudo que você pensa é aceito como desejo e intenção. Tudo que a gente pensa é aceito automaticamente como um desejo. Então, se você está pensando na conta atrasada, você está desejando mais contas atrasadas. Se você está pensando em dobrar o número de clientes, você está atraindo, está criando uma realidade onde vai dobrar o seu número de clientes. É isso que vai acontecer. Nós somos 100% responsáveis por tudo que está acontecendo agora em nossas vidas. Nossa realidade apenas cumpre as ordens que recebe de cada pensamento nosso desde o momento em que acordamos. A nossa realidade. É o caso do cara que assenta piso aí. Nossa realidade apenas cumpre as ordens que recebe a cada pensamento. Cada pensamento é uma ordem que a gente faz desde o momento em que acordamos. Tudo que você teme, olha que forte isso, tudo que você teme passa a fazer parte da sua realidade. Tudo que você agradece passa a fazer parte da sua realidade. Então, tudo que você tem medo, não precisa declarar. Se declarar, você dá mais força ainda para a realização material. Mas tudo que você pensa
em ter medo, começa a fazer parte da sua realidade. Sabe aquela história assim, da pessoa fala assim, cara, eu não posso me atrasar, nossa, eu não quero me atrasar de jeito nenhum, e acontece alguma coisa que faz com que a pessoa se atrase? Ela está materializando o medo dela. Se ela começa a pensar assim, eu sou pontual, eu sempre chego no horário, eu chego até mais cedo, ela vai criar condições materiais de chegar mais cedo, por exemplo. E isso tem a ver com tudo. Saúde, forma física, dinheiro, relacionamentos, network, sua rotina, sua vida profissional, sua vida familiar, tudo. Tudo, tudo, tudo. Seguindo aqui. Nada pode ser manifestado e materializado sem a participação da nossa autorização mental. Nada pode ser manifestado ou materializado sem a autorização da nossa participação mental. Então, por mais que a gente passe por invernos, a gente tem que ter a consciência de que uma hora ou outra a gente atraiu a materialização desses invernos. Seja com medo, seja com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, seja, às vezes a gente se envolve com notícias ruins que nem fazem parte da nossa realidade, que, por exemplo, são notícias, sei lá, da televisão, do governo, de qualquer coisa, e a gente se envolve tanto com aquele tipo de informação ruim que aquilo acaba acontecendo na nossa vida mesmo, né? O Alex escreveu o seguinte aqui, semelhante aos ensinamentos do livro O Segredo, exatamente, que para mim está entre os dois livros mais importantes da história da humanidade. Além da Bíblia, é claro, né? Que a Bíblia não encara como um livro, né? A Bíblia encara como um baú de sabedoria. Se você cruzar informações da Bíblia com informações da natureza, você tem a resposta de tudo na tua vida. Mas enfim, O Segredo e Os Segredos da Mente Milionária, para mim, são os dois melhores livros da humanidade. Porque eles ensinam a pensar diferente e a coordenar melhor, administrar melhor o dinheiro que você ganha. Então, eu digo o seguinte, nós somos 100% responsáveis por tudo que está acontecendo agora em nossa vida. A nossa realidade apenas cumpre as ordens que recebe de cada pensamento nosso, desde o momento em que acordamos. Tudo que você teme passa a fazer parte da sua realidade. Tudo que você agradece passa a fazer parte da sua realidade. Nada pode ser manifestado e materializado sem a participação da nossa autorização mental. Parei aí. Sempre que você pensa, você autoriza. Olha que coisa séria. Sempre que você pensa, você autoriza. Tudo que a gente vive hoje, a gente autorizou mentalmente. Ah, Jafra, você está louco? Eu não autorizei eu quebrar um copo hoje de manhã. Autorizou. É que você não sabe ainda. Mas às vezes, de você pegar um copo e falar assim, nossa, eu não posso derrubar esse copo que ele pode quebrar. Você está autorizando uma coisa que você teme a acontecer. E agora eu entro o segredo que o Alex acabou de falar, é que a nossa sorte é que existe um lapso. As coisas não acontecem imediatamente. Existe um atraso. E a energia positiva é infinitamente mais realizadora que a energia negativa. Senão, nós estaríamos perdidos. Não é verdade? Então, eu digo o seguinte. Sempre que você pensa, você autoriza. Experimento... isso chama-se experimento à dupla fenda, segundo o mundo da física quântica e da cocriação. Experimento à dupla fenda. As coisas acontecem primeiro na sua mente, para depois acontecerem na sua realidade material. Primeiro acontece na nossa mente, seja o medo de alguma coisa, ou seja o desejo de alguma coisa, para depois acontecer na nossa realidade material. Então é importante demais a gente ter algum domínio sobre o que a gente está pensando. E ficar alerta, ficar atento, porque tudo que a gente pensa, a gente cocria. Então, quando a gente fica alerta, fica atento sobre o que a gente está pensando, as coisas que a gente tem pensado, a gente começa a entender que o que eu penso, eu materializo. É isso. Para chegar na reta final aqui, você, mais uma vez eu digo todos nós somos pessoas disciplinadas. Nós somos pessoas disciplinadas, todos nós. Não existe ninguém indisciplinado. Todo mundo tem disciplina. Só que às vezes a disciplina que a gente tem é uma disciplina que leva a gente para o caminho contrário ao que a gente tenta buscar, ao que a gente tem como objetivo. Então, você é uma pessoa disciplinada. A questão só está no que você tem disciplina. Esse é o principal detalhe. Com a posse dessa informação, é coerente que todos nós busquemos afinar a nossa fonte criadora, abastecendo essa fonte criadora com informações que melhorem as nossas condições e as nossas prioridades. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte, essas informações elas estão nos livros que a gente lê, essas informações estão no conteúdo que a gente consome todos os dias na internet,
e principalmente nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, todos nós somos disciplinados. Não existe, repito, não existe ninguém indisciplinado. A questão é a gente entender no que a gente é disciplinado. Às vezes a gente pode ser disciplinado em ganhar peso. Às vezes a gente pode ser disciplinado em ficar em forma. Às vezes a gente pode ser disciplinado em criar dívidas. Às vezes a gente pode ser disciplinado em acumular fortuna. Que disciplina a gente quer ter? Que disciplina a gente quer cocriar para trazer para a realidade material? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. E para encerrar, existe uma frase muito séria que diz assim: ser antes de ter. Ser antes de ter. O universo tem infinitas possibilidades. Afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é onipotente. Ele tem todo o poder do planeta, todo o poder do universo, todo o poder da história da humanidade. Então, esse poder existe dentro da gente. Então, o universo nos dá infinitas possibilidades. Se você fala assim, eu gostaria de ter uma Ferrari. Ah, mas a Ferrari é muito cara, você acabou de cocriar a não existência da Ferrari na sua garagem. E se você tiver uma disciplina tão grande, tão forte, tão incrível, tão inabalável, tão blindada de ter a Ferrari semana que vem, alguma coisa vai acontecer. Você vai ter essa Ferrari semana que vem. Semana que vem. Mas tem feriadão semana que vem. Vai tudo da maneira como você disciplina a sua mente para que você crie a realidade material que você está buscando. Eu queria tanto ter mais clientes. Está tudo pronto para te servir. Basta você ativar isso e autorizar isso na sua cocriação mental. Só para a gente encerrar, o universo tem infinitas possibilidades, mas elas só podem ser acessadas e realizadas a partir da nossa autorização mental. O João escreveu um negócio muito válido. Eu posso viabilizar esse sonho de adquirir a Ferrari. Exatamente. Eu avisei, tudo é possível. Você quer ela para semana que vem? Você precisa ligar para o João ainda hoje, passar teus dados, ele vai aprovar tua ficha, entendeu? E aí, de repente, você pode ter sua Ferrari semana que vem. E a gente só fala semana que vem porque tem um tempinho para ela sair da concessionária e chegar até Votuporanga, na gaiola, negócio legal, né, João? Entendeu? Agora, é possível, entendeu? O Matheus escreveu alguma aqui, ó. Alguma o quê, Matheus? Fiquei curioso agora para saber. Então, o nome do jogo é a gente entender esse tipo de poder. Por quê? Repito agora, quero voltar. Aqui, ó, alguém sonha em ter uma Nivus? Puta carro também, entendeu? Então, olha só, gente. Alguém pensou na Nivus e ó, já tá atraindo para a sua realidade física. Então, acho que amanhã vai ter gente fazendo test drive na Nivus, hein? Eu, Matheusinho, ó, não vai ter jeito, hein? Ah, foi o corretor, beleza. Não vai ter jeito, hein? Não precisa assistir, ó, é que amanhã eu não vou estar aqui, senão eu ia lá fazer um test drive na Nivus só para encher o saco. Ó, voltando ao que a gente falou no início, meus amigos. O que a gente realmente quer? Porque, afinal de contas, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente raciocina, a gente cria. Eu vou repetir o que eu falei no início aqui, que o mundo que você vive hoje não é a realidade. A realidade, ela é geral, é a realidade de possibilidades. A realidade geral é a realidade de infinitas possibilidades. Quem decide que possibilidades quer é a nossa cocriação. Olha que forte. A realidade geral do universo, do mundo, de Deus, do céu, do que você quiser, ela é de infinitas possibilidades. Se você falar assim, eu quero isso, ela está lá, prontinha para você. Só precisa querer e fazer o suficiente, ser antes de ter, para você buscar essa realidade para que ela se materialize. O detalhe é que às vezes a gente fica focado em, por exemplo, ter mais clientes. Cara, eu quero ganhar essa semana tantos R$1.000. Esse dinheiro vem do bolso do cliente para o meu bolso. Então, eu quero ganhar essa semana tantos R$1.000. Essa semana eu vou ganhar tantos R$1.000. Essa semana eu vou ganhar tantos R$1.000. Aí aparece uma informação que te desconecta dessa energia. Uma notícia na televisão, um cara que te fechou no trânsito, alguém que te cobrou, enfim, você tem alguma coisa que te desconecta. Essa desconexão é um teste do universo para entender, estou enfiando o dedo na sua cara, ó. É um teste do universo para ele entender até que ponto você quer mesmo ganhar X mil reais essa semana. Porque você está se desconectando dessa intenção com muita facilidade, entendeu? Então, quando você quer e quer com força, ninguém mais segura.
Porque quando você quer com força, o universo tem infinitas possibilidades. A condição geral é a condição de infinitas possibilidades. Eu vou repetir. A condição geral é a condição de infinitas possibilidades. Cabe a nós escolhermos que fração dessas possibilidades a gente quer na nossa vida para tornar isso material, materializar isso aí e, primeira coisa, aceitar isso como verdade. Aí entra o pensamento de abundância que eu falei no início. Muitas pessoas, às vezes, muitas não podem, muitas é modo de dizer, né? Não sei quantas, mas algumas pessoas não aceitam a abundância, porque eu acho que não, eu não sou merecedor de tudo isso, eu tenho que dividir. Por que eu vou ter sei lá, tantos carros na garagem, tantas casas no meu nome? Por que eu vou ter tantas viagens internacionais assim? Mas eu já fui para Paris uma vez, para que eu vou de novo? Entendeu? Isso é um pensamento de limitação, é um pensamento de escassez, pelo amor de Deus. Não faça isso, já fico irritado. Ó. Correto? Quando a gente tem um pensamento de abundância, e é treino. Já você tem um pensamento de abundância? Procuro ter, mas é óbvio que eu deslizo. É óbvio que eu deslizo. E eu quero lutar, eu luto para que isso não seja tão óbvio assim. Então, o pensamento de abundância, ele tem que ser tão forte, tão verdadeiro, tão real e tão presente, que não sobra tempo, nem força, nem energia, nem vontade de dar moral para o pensamento do medo, para o pensamento da escassez, para o pensamento do final do mês que está chegando, o que eu faço? Para o pensamento... Não. Desculpa, eu estou tão ocupado, focado no que eu quero, que eu não consigo pensar em outra coisa. Essa é a grande mágica da cocriação.